Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vou repetir o texto. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus irmãos, procurarei ser breve nesta manhã, mas há pelo menos, irmãos queridos, 3 símbolos cristãos que estão marcados em toda a história da igreja. Um deles os irmãos têm aqui. Que símbolo é este? A cruz. A cruz do crente é diferente da outra cruz, porque a outra cruz mostra um Jesus caído, sofrido, morto, e que continua morto o tempo todo. Mas a nossa não tem um Cristo caído, nem furado ali, mas mostra uma cruz vazia, porque na verdade ela nos lembra que Cristo sim morreu na cruz, mas lá ele não está, porque foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou pelo poder de Deus. Mas a cruz nos lembra fatos que aconteceram antes da sua crucificação. O seu sofrimento. Jesus sofreu e sofreu muito. Dias atrás ganhei um presente de uma irmã que trouxe de Israel uma coroa de espinhos feita do mesmo tipo de espinhos que foi colocado na cabeça de nosso Salvador. Espinhos grandes, enormes, e foram tecidos ao ponto de se transformarem numa patética coroa. E foi algo daquele tipo que foi colocado sobre a cabeça de Jesus. As suas costas receberam chibatadas, chicotadas, e doíam e sangravam. O seu corpo teve de arrastar uma cruz e cansou-se com certeza. Não sei se caiu ou não no caminho, mas aqueles poucos quilômetros foram uma distância gigantesca, dada a fraqueza do mestre e a humilhação que sofria. Estendido sobre a cruz, sendo ele o próprio Criador, poderia com uma palavra, como hoje aprendemos, o poder da palavra de Deus, com uma palavra ele poderia destruir tudo e colocar-se no trono que lhe era merecido. Mas em lugar disto, a sua palavra foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi naquela cruz que Jesus teve um encontro com o ladrão, ou melhor, um ladrão teve um encontro com Jesus. Um deles zombando, dizendo: se tu és o Messias, desce daí, salva-te e salva-nos. E o outro dizendo: você nem ao menos teme a Deus da mesma condenação? Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nenhum mal fez. E referindo-se ao mestre, disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus ainda teve força, amor,
carinho para dizer-lhe: na verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tudo isto, este símbolo nos lembra. Mas há um segundo símbolo cristão ao longo de toda a história. É um símbolo muito comum nos nossos lares, algo que nós usamos sempre: a toalha. Os irmãos chamam de toalha também. Após o banho, usam a toalha. Algumas palavras em português usadas no Brasil e em Portugal são um pouco diferentes, mas a toalha é a mesma, né? Não sei se de algodão. A nossa é de algodão, a dos irmãos deve ser também de algodão. Quanto mais felpuda, melhor. Mas a toalha também é um símbolo cristão. A igreja metodista, não sei se atualmente, mas por longo tempo usou como símbolo de sua denominação uma cruz e uma toalha colocada sobre aquela viga. Por que isto? Porque instantes antes de Jesus ter sido crucificado, tempos antes, apenas horas antes, Jesus celebrou com os seus apóstolos a última ceia. Na verdade, ele estava celebrando a Páscoa dos judeus, que rememorava para eles a saída do Egito, corrida. Uma saída tão rápida, cujo pão não poderia ser fermentado, tinha de ser um pão asmo. E ao mesmo tempo era servida com um cordeiro macho de 1 ano, perfeito. E ali aquele cordeiro era servido com ervas amargas, porque enquanto comiam, eles lembravam a amargura dos seus ancestrais, quando deixaram Israel e foram, ou deixaram o Egito e foram para a terra prometida. Jesus celebrou isto com seus apóstolos. Mas após esta celebração, Jesus tomou um pão e tomou um cálice e celebrou com eles a ceia do Senhor, o Novo Testamento no sangue de Cristo. Tomando o pão, ele repartiu para os seus, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo, façam isto em minha memória, lembrem de mim quando isto fizerem. E depois tomou o cálice e disse: tomem, bebam, façam isto em memória de mim. Este é o sangue do Novo Testamento, derramado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. Mas depois disso, Jesus levantou-se daquelas mesas baixas. Sentados estavam em pequenos divãs. As imagens do quadro da última ceia não são históricas, porque as mesas não eram altas daquele jeito, eram baixas, e os pés das pessoas estavam sujos, estavam empoeirados, e aquilo era obrigação de um escravo bastante humilde para lavar aqueles pés. Não era serviço para escravos de grande reputação ou de grande preparação, era para o mais humilde. No entanto, Jesus, o dono da festa, o dono da celebração, tomou uma bacia com água e tomou uma toalha, colocou-a e foi lavar os pés dos seus apóstolos. Foi quando houve aquele diálogo entre Pedro e Jesus. Oh, como Pedro foi bom, porque se ele não perguntasse estas coisas, ficaríamos sem saber. Ele disse: mestre, tu lavarás os meus pés? Não podes lavar os meus pés. Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro disse: não lave apenas os pés, me dê um banho. E Jesus disse: quem já está limpo não precisa senão lavar os pés. E Jesus lavou os pés uns dos outros e disse: vocês estão vendo o que eu fiz? Assim façam também. Este é o segundo símbolo, a toalha.
O terceiro símbolo está bastante ligado com a física. Temos físicos aqui presentes. Quando hoje foi citado o milagre da multiplicação dos pães, estava Jesus a falar a uma grande multidão, milhares de pessoas, e ele não dispunha destes equipamentos tecnológicos tão poderosos, microfone, alto-falantes, data show, o que mais? Sem fio, tantas coisas. Jesus só dispunha mesmo de sua voz e da sua possibilidade acústica do ambiente. Jesus pregava, curava, transformava, libertava, mas o tempo correu, já era tarde, e as pessoas estavam com fome, porque as pessoas, além de escutar, as pessoas também comem. Aliás, enquanto estou falando comem, os irmãos estão talvez imaginando o que teremos hoje na hora do almoço. Se fosse no Brasil, nós já nos lembraríamos da comida brasileira, que seria hoje, domingo, na hora do almoço. Nós temos macarrão, frango assado, vamos ver o que mais, arroz, feijão, batata, bife, alface, tomates, o que mais? E para sobremesa, pudim. É parecido aqui? Não, um pouco diferente. Pudim, melancia, ou um ou outro. Para mim, os dois. Mas não tinha pudim, melancia, lasanha, macarrão, só tinha 2 pães e alguns peixinhos. O que era isto para uma multidão de milhares? Nada. Tanto era nada que os apóstolos chegaram a Jesus e disseram: mestre, dispensa a multidão, porque eles estão com fome, para que eles possam ir nas aldeias ao redor e comerem. E Jesus disse: dai-lhe voz de comer. Dai-lhes voz de comer. Como vamos dar de comer? Precisaríamos de 200 salários diários, 200 denários para poder comprar pão para todo mundo. Jesus disse: o que vocês têm aí? Então trouxeram, nas 2 ocasiões, porque foram 2 multiplicações dos pães, trouxeram pães, trouxeram peixes, numa delas pães. E Jesus, levantando o pão, deu graças ao Pai, e partiu o pão, e em seguida estendeu-o aos apóstolos, que distribuíram às outras pessoas, e as outras a mais outras, e de repente, irmãos, como um dos maiores milagres de toda a humanidade, o pão se multiplicou aos olhos daquelas pessoas, sem que pudessem entender. Os peixes, talvez peixes fritos, ali se multiplicaram, assados se multiplicaram, e foi tanta comida. Porque Deus, quando faz as coisas, faz com fartura. Já viram um pé de fruta, uma árvore frutífera produzir apenas uma? Dificilmente, então ela deve estar doente, porque normalmente ela dá muito fruto. Deus, quando multiplica, multiplica em grande quantidade, mas com um detalhe: não se perde, pois que depois daquela grande refeição foram ajuntados cestos e mais cestos de comida. É o pão partido. A cruz, qual outro? A toalha. E isto remonta para nós as 3 maiores lições para que sejamos cristãos verdadeiros. Porque infelizmente chamar-se cristãos, muitos se chamam, mas não são. Chamarem-se evangélicos, muitos são chamados, mas não são. E vamos restringir mais ainda: chamarem-se batistas, muitos se chamam, mas não são. Chamarem-se crentes, muitos se chamam, mas não são.
A característica que define um legítimo crente é aquela quando nós guardamos estes 3 símbolos, não como tradição, mas como prática em ação. Porque na verdade, meus irmãos, o mundo já está farto de palavras e mais palavras sem atitudes. O mundo não aceita a palavra porque falta-nos muitas vezes a prática. Falamos e não cumprimos, dizemos e não vivemos. Mas vamos de trás para frente lembrar-nos destes símbolos. O primeiro de trás para frente é o pão partido. O verdadeiro cristão parte o pão. Partir o pão significa dividir, compartilhar, não acumular para si como se proprietário, dono de alguma coisa. Há tantas pessoas que lutam a vida toda para juntar bens, mas estes bens, de uma hora para outra na bolsa de valores, acabam. Ou então, como acontece com algumas pessoas, não sei na Europa, mas no Brasil aconteceu, mudou a moeda do Brasil e estavam com baús cheios de dinheiro antigo. Quando se abriu aquele dinheiro que foi acumulado à custa de fome, à custa de não se aproveitar, à custa de não se compartilhar, não valia mais nada. E outra, acumula-se milhões, milhões e milhões e depois se morre. Fica tudo, nada é levado para a eternidade. O cristão é chamado a partir o pão, e aquele que não sabe fazer isso deve aprender. O verdadeiro crente parte o pão. Já começava de João Batista, quando ensinava aos seus convertidos: quem tem 2 túnicas, dê uma. E nós, quantas túnicas temos? E quantas poderíamos dispor? A Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos fazia, em determinada parte da sua história, no século XX, o chamado dia de jejum. Está aí um irmão que é lá da Carolina do Norte, que deve ter presenciado isso. Um dia por ano, todas as igrejas batistas eram convidadas a não comer ao longo de todo o dia. Então eles somavam: quanto custa, os irmãos chamam de pequeno almoço, a primeira refeição. O pequeno almoço, quanto custa para uma pessoa? Quanto custa o almoço? Quanto custa o jantar? Quanto custa tudo que você come durante um dia? Tantos dólares. Muito bem, então pegue esses dólares, junte, e a convenção vai comprar comida para os países que estão morrendo de fome. É um gesto prático, é algo direcionado. Eu vou sentir a fome de quem não come, não é por opção, é porque não tem. E eu que tenho vou partilhar o pão que Deus me deu. Partir o pão é característica de um cristão. Segundo, qual é o segundo símbolo? A toalha. A toalha é a toalha do serviço. Aquele que é cristão serve ao outro. Aquele que é cristão não mede esforços, primeiro no trabalho de Deus, e então no trabalho para com os irmãos. Nada que nós fazemos é humilhante com a graça de Deus. Jesus fez aquilo que era mais humilhante naquele momento: lavar os pés empoeirados dos seus apóstolos. Nós também devemos servir. Há pessoas que só servem a Deus se forem eleitas para um cargo.
Há pessoas que só servem a Deus se o seu nome brilhar com um grande holofote ou num grande luminoso. Se o meu nome aparecer, eu servirei. Mas não é assim. O nome que deve brilhar não é o meu, não é o seu, não é o do pastor, não é o nosso, é o nome de Jesus. E o que eu posso fazer no reino de Deus? Muita coisa. São estas coisas criativas. Deus nos tornou pessoas criativas. Uma senhora não tinha oportunidade de fazer nada na igreja. Ela era doente, ela não andava, ela estava em casa, e um dia ela disse: Senhor, o que eu posso fazer para ti? Então ela decidiu usar o seu aparelho de telefone. Ela tomou o rol de membros da igreja e disse: durante a semana eu vou ligar membro por membro para fazer uma oração ao telefone e dizer um versículo para ele e tentar abençoá-lo. E ela começou a fazer isso e criou um ministério. Algo que ninguém tinha pensado ainda. Nos Estados Unidos, no século retrasado, um homem de negócios estava numa cidade e não tinha levado a sua Bíblia. Ele era crente e ele procurou uma Bíblia lá no hotel, não achou. Então ele viu alguém que entrou no mesmo hotel e tinha uma Bíblia, e ele pediu emprestado. E ele pensou assim: eu tenho tanto dinheiro, outros colegas meus têm tanto dinheiro, por que a gente não junta as forças e começa a imprimir Bíblias e Novos Testamentos para deixá-las nos hotéis, deixá-las nos hospitais, deixá-las nos quartéis, para que as pessoas possam usá-la? Vamos fazer? Vamos! Ele então foi falar com seus amigos e criou os Gideões Internacionais. E hoje há mais de 2 bilhões de Novos Testamentos e Bíblias colocados nos hospitais, nas escolas, nos quartéis, e é difícil encontrar alguém que não tenha ganhado um Novo Testamento dos Gideões, porque alguém criativamente não esperou ser eleito. Ele já estava eleito pela graça de Deus para servir. Deus salvou você para servir. Deus escolheu você para servir, e servir a Deus em primeiro lugar, e ao próximo também, porque servir a Deus não nos torna imunes, ou não nos libera de servir ao próximo também. Primeiro, os domésticos da fé. E que atitude belíssima que os irmãos tomaram de ajudar alguém, doméstico da fé. Mas não são só os domésticos da fé que devem ser abençoados pelo serviço dos servos de Deus, são todas as pessoas. O mundo deve olhar para o povo de Deus e dizer: está aí um povo diferente, que não faz as coisas visando retorno, mas faz as coisas simplesmente porque amam. A Bíblia diz: nós o amamos, isto é, amamos a Jesus, porque Ele nos amou primeiro. E assim como Ele nos amou, nós também devemos amar. O último símbolo, qual foi o primeiro de trás para frente? Partir o pão. O segundo foi? E qual é o último? Há um evangelho correndo as igrejas que não é o evangelho da cruz. Ele é o evangelho da prosperidade, da autorrealização, da autoajuda. Um evangelho que vem muito ao gosto do nosso pensamento consumista, pragmático, hedonista. Um evangelho que não exige dos seus adeptos nenhum esforço e nenhuma cruz. Mas eu lamento dizer, se algum adepto desse evangelho está aqui dentro, você está seguindo o Cristo errado.
Porque o verdadeiro Cristo carregou uma cruz, o verdadeiro Cristo negou-se a si mesmo, o verdadeiro Cristo chorou, o verdadeiro Cristo sofreu, e Ele nos chama para seguirmos o seu modelo, e por Ele sofremos e renunciamos e fazemos primeiro a vontade do Pai, antes de que a nossa. E o modelo máximo de renúncia está no próprio Filho de Deus, ali no Getsêmani, de joelhos, dizendo: Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, isto é, o sofrimento que ele teria na cruz. E qual foi a resposta de Deus, o Pai, para ele? Silêncio. E o silêncio foi plenamente compreendido pelo Salvador, porque ele completou a sua oração dizendo: se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, que se faça a tua vontade. Estamos precisando de crentes que façam a vontade de Deus. De crentes que antes de fazer uma faculdade perguntem: Senhor, qual é a carreira que tu queres para mim? Crentes que antes de aceitarem um convite de trabalho perguntem: Senhor, é esta carreira que queres para mim? Crentes que antes de se casarem perguntem: é este o cônjuge que queres para mim? Antes de comprarem uma casa ou de venderem, antes de comprarem um carro ou de venderem, ou antes de preparar a agenda do ano, Senhor, são esses os compromissos que tu queres para a minha vida? Fazer a vontade de Deus muitas vezes significa deixar de fazer a nossa. No entanto, quem é de Deus tem prazer em fazer a vontade de Deus. Ela não é custosa, ela é alegre, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nesta manhã, cada um de nós, pela palavra de Deus que diz: não me envergonho do Evangelho, deve se recordar da cruz, da toalha e do pão, e refletir, e cumprir, e viver, porque só assim estaremos dando fruto de que de fato conhecemos a Deus, não apenas de boca, não apenas racionalmente, mas o conhecemos no nosso espírito, dentro do nosso ser, porque Ele habita em nós. Que Deus abençoe a sua amada Grey aqui presente. Amém. Muito obrigado, querido telespectador, por assistir a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o meu púlpito através do qual eu proclamo a santa palavra de Deus. Seja um missionário comigo, oferte para o Ministério Essência Cristã. Nós não temos outra fonte de receita, senão o generoso coração dos nossos telespectadores. Nós tudo que fazemos, o fazemos de graça. Você pode ver tudo, mas se quiser ser um daqueles generosos que nos ajudam a segurar as cordas, o caminho está aqui, através deste Pix. Veja as outras sugestões e aguarde também a nossa próxima publicação. Que Deus o abençoe. Tchau.